E aí, pessoal, hoje a gente vai falar, né, sobre como descobrir o que você foi nas suas vidas passadas. Como descobrir se você foi pianista, se você foi, sei lá o que, soldado. E é isso aí. Sejam muito bem-vindos aos meus grandes e queridos amigos humanos inscritos. Sejam muito bem-vindos de novo, né? Deixa o seu like, não esquece de deixar o seu like, é muito importante para o canal você deixar o like. E principalmente nesse caso, eu estou com dois canais, postando 2 vídeos em um e um em outro. Então são 3 vídeos diários. Não se esqueça de verificar se você está inscrito e com o sininho ativado. Os links estão aqui embaixo, estão aqui no vizinho e tudo mais, tá bom? Vamos então hoje ao nosso vídeo. Bom, qual é a maneira mais fácil de você perceber, sem você precisar, obviamente, da ajuda do plano espiritual, né, ou da mediunidade? As suas características mais evidentes, desde quando você era pequeno, são as características que você carrega da outra vida. Vocês não percebem? Tá cheio de gente assim. Você vê lá irmãos gêmeos, do mesmo óvulo e tal. E eles são muito diferentes, porque a alma deles pré-existe. Vamos lembrar, por exemplo, que não é só a questão biológica. O que a ciência fala? A ciência fala, a vida é a mistura entre 2 materiais genéticos, né? Entre o genoma do pai e o genoma da mãe. Então, Joãozinho teve um filho com a Mariazinha, misturou o DNA deles e saiu lá o RNA lá e saiu o filho deles, que é uma mistura. Verdade? Sim, verdade. Entretanto, a alma do espírito influencia diretamente na matéria. É por isso que Einstein era Einstein, por exemplo. Porque vamos supor assim, se a gente for considerar apenas nessa questão material, a gente vai pensar o quê? Bom, Eduardo, então... Porque na verdade eu mesmo que cheguei a essa conclusão, ninguém me falou isso, então eu vou falar para vocês. Bom, pessoal, então, se hoje, todos os dias do planeta, um monte de gente inteligente tem filho. O pai e a mãe, não tem filho? Tem filho. Hoje a alimentação é muito mais equilibrada do que era no passado, de certa forma, depende de se você quer ou não, né? E não é por isso que nascem toda hora um monte de Einstein, não é verdade? Pela teoria, então deveria nascer toda hora um monte de crânio, um monte de gente inteligente, porque o Einstein, a mãe e o pai dele nem eram tão inteligentes assim, ele nem teve uma educação tão formidável assim, nem teve uma alimentação nada demais. Ou seja, a alma pré-existe, ela carrega com ela todas essas experiências e esses conhecimentos. Então, quando o cara reencarna e entra num corpo biológico, no momento em que é um pouco depois da relação sexual, quando o espermatozoide está fazendo a sua corrida para chegar no óvulo, naquele momento é feita essa ligação e daí para frente o espírito influenciará diretamente no corpo biológico, né? Nós ainda não temos muita tecnologia para compreender exatamente todas as funções do DNA, já melhoramos muito, já estamos crescendo, mas pelas conversas que eu tenho com os espíritos e até o que tem abaixo do DNA, são coisas muito complexas, né? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, cachorros. A pequena, quando teve os 3 filhotes, um deles é o urso, os outros 2 eram totalmente diferentes, não só fisicamente. Um era muito agitado, o outro era muito calmo. Por que isso acontece? Porque a alma pré-existe, já tinha antes. Então, você carrega com você um monte de coisas. Quando você passa para a nova reencarnação, você tem sim um esquecimento temporário, óbvio, todos nós temos. Mesmo quem tem muita mediunidade, por exemplo eu não lembro das coisas, não consigo lembrar facilmente. Eu consigo lembrar quando os espíritos vão e querem que eu lembre. Se eu não... Ou então eu tenho que ficar me forçando para tentar lembrar. E é verdade, às vezes eu lembro. Às vezes, por exemplo, eu tô aqui, eu chego e tem uma vela, né? Na hora pode me vir uns flashes de outra vida, tipo assim, de uma casa, eu começo a ver as coisas. Isso acontece mesmo, mas é mais recentemente, depois que eu mexi na minha mediunidade. Mas não é fácil você lembrar. Para lembrar mesmo, só na condição de espírito. Os espíritos evoluídos conseguem lembrar, mesmo, quer dizer, encarnados bem pouco, porque nós temos um corpo muito denso, ainda uma materialidade muito grande. Essa materialidade faz com que a gente viva uma vida muito física e não uma vida espiritual verdadeiramente. Eu mesmo, que tenho tanta comunicação com os espíritos, que passo o dia inteiro conversando com eles, quando eu estou lá ocupado no meu dia a dia, no trabalho, cuidando de algumas coisas, etc., eu esqueço, eu não fico pensando que eu sou um espírito imortal, entendeu? Só na hora que eu estou... Não, eu penso bastante, sim, mas quando a gente está lá, numa planilha de Excel, super ocupado, você fecha a porta para o mundo espiritual, não é verdade?
Mas então o que eu quero dizer para vocês? A gente vem, né, de outras experiências, carregando essa bagagem. Já vou responder uma pergunta que vocês fazem sempre. Todo conhecimento que a gente aprende fica registrado no nosso espírito. Todo conhecimento. Então, se você hoje aprendeu matemática, que você achou que você não ia usar para nada, porque às vezes matemática sim, né? Mas tem umas matérias que as pessoas falam, eu nunca vou usar isso para nada. Um dia você vai, pode ficar tranquilo. E para você chegar à classe dos espíritos puros, você tem que aprender tudo. E é verdade. A classe dos espíritos puros e dos espíritos evoluídos, eles entendem de tudo. Você chegar para qualquer espírito evoluído e perguntar assim, como que funcionam os átomos que ficam aqui em fileira, isso aqui, ele sabe te explicar tudo. Ele explica o que tem dentro do átomo, que a ciência nem conhece. Ele explica de onde vem isso, como que foram criados os átomos de hidrogênio, das estrelas, ele sabe tudo. E esses espíritos realmente sabem de tudo. E a gente vai ter que ficar assim também, né? Fazer o quê? Então você não pense que você não vai estudar, pelo contrário, vai ter que estudar muito. Mas, voltando ao nosso tema, o nosso corpo biológico, ele representa a nossa genética, o ambiente onde a gente vive, a alimentação e a nossa educação, que está inclusa no ambiente, e principalmente o nosso espírito e a influência que a gente causa nele. Então quando você vê aquele moleque que não sabe nem falar direito, tocando piano pra caramba, é óbvio que ele trouxe isso de outra encarnação. É claro que ele já trouxe toda essa bagagem, só que aquilo tá tão forte, tá tão enraizado no espírito dele, que a hora que ele senta, ele nem sabe como, mas ele toca. Eu tive uma entrevista do japonesinho americano lá, asiático, que a mãe dele falou assim, não, a gente não ensinou nada, não sei como é que ele toca isso daí. O cara tocava Beethoven, um moleque desse tamanho. Então é óbvio que ele trouxe essa bagagem. Então se você tem defeitos muito graves, coisas boas, até esqueci a palavra, mas assim, coisas boas muito evidentes, é isso que você trouxe na sua última encarnação. Se você tem problema com bebida, com certeza você foi um alcoólatra nas suas últimas encarnações. Se você tem problema, se você é uma pessoa muito bondosa, na outra encarnação você já era bondosa. É assim, dessa forma, entendeu? Apesar de que, vou dar um exemplo para vocês. Eu desde moleque, eu sempre gostei muito de soldados romanos. Então eu tinha um soldado romano lá e eu olhava para aquilo, não conseguia explicar o que eu sentia, mas eu sentia algo diferente, só que eu nem sabia que existiam espíritos, muito menos reencarnação e muito menos nada disso. Aí um belo dia, os espíritos falaram assim pra mim, vamos assistir a Netflix aí, vamos. E aí eu tava assistindo Netflix, quer dizer, eu fui assistir Netflix, não que eles precisem, né, porque eles eu não sei como que eles conseguem ter acesso a tudo. Então, por exemplo, eu tô vendo uns vídeos no YouTube e fala, assiste esse aqui você vai gostar. Eles já viram o vídeo, sei lá como, na verdade. Na verdade eu sei, mas é muito complicado pra explicar. Aí eles falaram assim, não, vamos assiste esse Império Romano que é bom, ele é um pouco violento, mas é bom porque posta muita história. Comecei a assistir aquilo, eu comecei a me sentir como se eu fosse um soldado. Impressionante, eu fiquei totalmente vidrado naquilo. Mas por quê? Porque eu tenho um histórico na minha alma de várias encarnações participando da guerra. O que é algo terrível? Óbvio que é algo terrível. Mas depois de um tempo, porque existem vários tipos de espíritos, e eu sou o tipo de espírito guerreiro. Depois que você para de fazer as coisas ruins e começa a fazer as coisas certas, você entra pro lado dos que protegem, né? Porque também existem guerras no mundo espiritual e guerras energéticas, e para essas guerras precisam sim de espíritos do bem que tenham essa energia e que queiram ir pra porrada. Praticamente é isso, tá? Não que os espíritos queiram, mas que vocês entenderam, né? Necessita dessa defesa. Então, se você reparar nas coisas que você tem bom e nas coisas que você tem ruim, você vai conseguir concluir como você era mais ou menos nas outras existências. E tem gente que tem jeito para tocar violão, sai tocando violão. Tem a questão biológica, óbvio, mas tem muitas coisas que você vê que, por exemplo, pintura. Tem gente que tem jeito pra caramba pra pintura. Pra caramba, que o cara senta lá e já sai desenhando. Que faz umas coisas fantásticas. Eu, por exemplo, só consigo fazer aqueles desenhos de palito. Que faz assim, ó, um pra baixo, dois pra cima e tal, cabeça só. Então é assim mesmo, não tem jeito. Nós somos herdeiros de nós mesmos não, essa frase não combina tanto com isso que eu tô falando. Mas a gente carrega a nossa própria bagagem. O que você é hoje é você, mais você, mais você e um pouco de biologia e mais você também. Muito obrigado e até a próxima.